Fala galera, tá no ar mais uma edição do Goiás Mais Enem na TV. Oi todo mundo! Hoje a nossa aula será sobre língua estrangeira moderna, que são as 5 questões da prova, na qual você optou no ato da sua inscrição por responder inglês ou espanhol. E apesar de 70% dos inscritos optarem por espanhol, as estatísticas demonstram que os 30% que escolheram inglês normalmente têm o desempenho 10% melhor. Ou seja, essa ideia de que o inglês é mais difícil que o espanhol, não sei se é verdade não, viu, Manu? O que vale mesmo é estar preparado. Justamente para deixar você aí do outro lado mais preparado, que hoje a nossa aula é com a professora de inglês, estou indo lá conhecer. Vai lá. Ela é novata, Delúbia Sancler. Seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem? Hi, guys! Olá, pessoal! A maior queixa dos alunos é que muitas vezes eles se sentem confusos durante a prova de inglês. Mas não se desespere. Keep calm and follow the strategies. Fique calmo e siga as estratégias. Hoje vou trazer para vocês algumas estratégias que podem ajudá-los a responder as questões de inglês. Opa, professora! Então, quando o aluno se deparar com a prova de inglês, existem algumas estratégias que podem colaborar para que ele não fique confuso no final das contas? Sim, Manu. É importante ter vocabulário na língua inglesa, conhecer regras gramaticais, mas há algumas estratégias de leitura, reading strategies, que podem ajudá-los a resolver as questões. Let's go, pessoal! Vou apresentar 3 dicas. Me acompanhe aí nas imagens. A primeira dica é predictions. Inferimos o assunto do texto por meio de um trecho, uma imagem ou apenas pelo título. Aqui no recorte dessa reportagem divulgada por um jornal dos Estados Unidos, podemos identificar que o tema é sobre a polêmica que envolve o presidente Trump em relação à separação das famílias de imigrantes, usando o título apenas. Isso é prediction, a capacidade de antever o assunto pela manchete. A segunda dica é sobre Activate Your Background Knowledge, o resgate do conhecimento prévio de mundo e de inglês que temos sobre o assunto. Por exemplo, neste meme em que o presidente russo pergunta: Did I hear that correctly? ISIS is going to invade Russia? And during winter? Mesmo que você consiga traduzir literalmente a pergunta, para você compreendê-lo, precisa resgatar o conhecimento prévio sobre as tentativas mal-sucedidas de invadir a Rússia durante o inverno por Napoleão no século XIX e pelos alemães no período da Segunda Guerra Mundial. Professora, me surgiu uma dúvida aqui. Afinal de contas, com essas estratégias, eu consigo superar a limitação de vocabulário? Exactly! Vamos para a última dica, as cognate words. Muitas palavras em língua inglesa têm forma e sentido semelhante em língua portuguesa. Essas palavras são chamadas de cognatas. Observe a tabela: competition, television, radio, idea, music. São alguns exemplos de palavras cognatas, mas fique atento. Pay attention aos falsos cognatos, que são termos que enganam o leitor falante de língua portuguesa, pois parecem cognatos, mas não são. Vejam na imagem, push parece o verbo puxar, mas na verdade significa empurrar. Um outro exemplo seria college, parece colégio, mas na verdade se refere à universidade. Curioso isso, hein, professora? São pequenos pegas, né? Um aluno pode se dar mal, tem que ficar atento. Sim, Manu. Bom, retomando as estratégias, eu posso compreender um texto em língua inglesa inferindo, resgatando informações e apoiando nos cognatos. Vamos exercitar isso com uma questão do Enem, professora? Yes, Nayane. Observaremos uma questão do Enem de 2017. Uma vez que você se depara com o texto, o objetivo é compreender o seu conteúdo. Para isso, utilize as estratégias que mencionamos. Primeiro vamos identificar os cognatos: incredible, impression, film, celebration. Assim, você consegue fazer uma dedução sobre o assunto abordado no texto. Nesta questão, trata-se de uma impressão sobre o filme de Frida. Ao observarmos o cognato film e associá-lo ao nome Frida, já consigo fazer uma prediction. Mesmo sem ler o enunciado da questão, poderemos inferir que o comentário se refere ao filme da famosa pintora mexicana e, a partir daí, ativar ou resgatar o conhecimento prévio sobre a sua temática. Depois dessa compreensão inicial do texto, vamos para a pergunta. Você pode ler para nós, Manu? Vamos lá, professora. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica. Letra B, vender bem a sua imagem. Letra C, ter grande poder de sedução.
Letra D, assumir sua beleza singular. E letra E, recriar-se por meio da pintura. Veja o trecho. One of the things that made an incredible impression on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Assim, a resposta certa é a letra D, assumir sua beleza singular, her unique beauty. Tá aí, fechamos a aula de inglês. Obrigada, professora Delube. Até a próxima. See you, Manu. See you! Ó, tem aula de espanhol no próximo bloco. O Johnny volta com a professora Jordana. Não perde.